crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos no capítulo O Texto em Cena. Nós trabalhamos anteriormente sobre a produção do texto dramático, do texto de teatro, que é aquele que vai nos detalhar o cenário, as cenas, caracterizar os personagens, a fala de cada um. E agora nós vamos ver como que é colocando este texto em prática. Vamos à abertura do nosso capítulo, que nos mostra aqui essa imagem, pessoal. Nós aqui podemos ver o quê? Personagens que são os atores fantasiados de elefante, um ator fantasiado de planeta Terra. Nós podemos ver a imagem de uma pessoa sentada na cadeira. Quem será que essa pessoa está sendo representada? O diretor do teatro ou alguém da produção do teatro? Temos uma mulher aqui, uma moça, que está segurando o holofote. A questão da iluminação para uma peça de teatro é fundamental, é muito importante, porque às vezes os atores saem de cena, mas eles não necessariamente saem do palco do teatro. O que nos diz que aquela cena não é para ser vista naquele momento são as luzes que se voltam totalmente para uma outra cena onde o palco pode estar dividido. Então aqui nós temos pessoas que são muito importantes para o andamento de uma peça de teatro. Veja aqui, nós temos outra personagem também. Olha lá no alto a questão das luzes que a professora comentou com vocês. Percebam bem, eu vou apontar aqui com a mãozinha do mouse. As luzes aqui em cima, estão vendo? Ó, quantas? Aqui nesse momento a gente pode ver quantas luzes acesas em cima desta personagem. Provavelmente ela é a personagem do momento nessa peça teatral. Olha, as cortinas que estão abertas, né? Ou seja, o teatro já iniciou, então abrem-se as cortinas para os atores aparecerem. Sobre isso, vamos ver aqui o que na nossa sessão Conversa vai nos dizer. Então nós temos aqui peças de teatro, filmes e outras histórias contadas na TV ou no cinema sempre tem origem em uma ideia que vira um roteiro e, enfim, é realizada e interpretada por atores. Sempre começa de uma ideia. Vem na cabeça da pessoa, do escritor, olha lá, ideia, que nós podemos até brincar de chamar de ideia genial, um pensamento, veio a lembrança de uma cena engraçada na cabeça e a partir daquela cena ele, tive uma ideia, vou interpretar essa cena engraçada que eu passei, transformando em uma peça. E aí se faz um roteiro a partir daí. Conta-se uma história de acordo com essa ideia que a pessoa teve, né? Que o escritor, o diretor e o produtor foram tendo juntos. Lembrando que é uma rede de pessoas que trabalham interligadas umas às outras para acontecer o grande momento, a hora que as pessoas assistem àquela peça de teatro. Pensando nisso, vamos lá. Vamos conhecer mais as peças de teatro? O que mais sobre as peças de teatro você tem curiosidade de saber? O que você não conhece sobre as peças de teatro que você gostaria de conhecer? Será que as pessoas falam alto? Será que elas usam microfones? Como que acontece para que a gente possa ouvir, mesmo sentando longe do palco, a gente consegue ouvir aquele ator falando? Observe a imagem. O que você imagina que está acontecendo nesta cena, nessa de abertura que nós vimos aqui? O que você imagina? Sobre o que você acha que se trata esta peça de teatro?
Use aí sua criatividade. Pensando nisso, vamos ver sobre o que vai tratar neste nosso capítulo também. Neste capítulo, você vai conhecer uma obra clássica do teatro infantil. Você vai também experimentar a atividade de ator e descobrir como se coloca uma peça em cena. Além disso, vai aprender o que é uma sinopse, os verbos que indicam fenômenos da natureza e as palavras com X e CH. Então agora nós vamos pôr em cena, ver funcionando o texto dramático, certo? Então vamos lá. Na seção Conversa Vem, vamos ver. Como você viu no capítulo anterior, os cartazes são fundamentais para divulgar as peças de teatro. Observe os diferentes cartazes da peça O Rapto das Cebolinhas, da autora Maria Clara Machado. Sobre o que você acha que a história trata? Então, observando os cartazes aqui. Sobre o que você acha que trata essa história? O Rapto das Cebolinhas. Então, vamos ver aqui a evolução. Os cartazes de uma obra ao longo do tempo. Observe os cartazes referentes à peça O Rapto das Cebolinhas, escrita em 1954 e encenada várias vezes no Brasil e em outros países. Percebam, pessoal, a diferença dos cartazes. Todos têm fotos? Todos têm desenhos? Todos são muito coloridos? São usadas muitas cores em todos, uma cor predomina mais forte com relação à outra. Qual desses cartazes aqui chamaria mais a sua atenção para querer assistir a essa peça de teatro? Percebam bem as diferenças, mas que em todos tem algo em comum. O título da peça, a imagem para chamar a atenção, a localização, ou seja, onde este teatro irá acontecer, tem o nome dos atores também naquelas letras miúdas, certo? O que muda é o design, ou seja, a forma, os desenhos, as cores, até mesmo a direção. Nós temos aqui o primeiro, aqui em cima, está em formato de retrato, de paisagem, né? Está na horizontal. E aqui nós temos cartazes na vertical. Pensando nisso, vamos lá responder algumas questões oralmente, conversar. Por que há vários cartazes diferentes para uma mesma peça teatral? Porque ele foi modificando, houveram evoluções ao longo dos anos, não é mesmo? A gente consegue perceber alguns mais antigos, outros mais recentes, até mesmo pelas imagens que tem nos cartazes. Todos os cartazes parecem ser atuais? Acabamos de falar, percebemos que tem alguns que parecem ser que são, né, mais antigos, até mesmo pela qualidade da imagem. Na atualidade, muitas imagens são mais nítidas, apesar de também se usar muito, como se diz, imagens retrô, que representa algo mais antigo também, né? Mas mesmo assim a gente percebe a questão da nitidez das imagens, o formato das letras. Além das informações referentes ao título, ao lugar e à data da peça, que outras informações você consegue identificar? O que a gente pode ver lá que eu até comentei nos outros cartazes que tinham, que nós avaliamos anteriormente? A questão do patrocínio, nós podemos observar neste aqui, por exemplo. Olha lá. Todos eles têm telefone para contato? Todos eles têm. Percebam também a quantidade de números de telefone de um cartaz para outro. Isso aqui é uma informação que nos diz quão antigo pode ser este cartaz,
certo? Então, qual se você fosse assistir essa peça, imaginando que elas são diferentes, qual que você iria assistir pelo cartaz? Olhando o cartaz, qual que você escolheria? Aí está a sua opinião, certo, pessoal? Nos vemos em breve para mais uma aula de língua portuguesa. Tchau, tchau!